porque foi nesse processo de me respeitar, de respeitar quem eu sou, de me valorizar, independente do formato do meu corpo, que eu desvinculei o emocional da comida. E hoje tem sido muito tranquilo, tem sido muito fácil fazer escolhas alimentares boas, que me tragam saúde. Então, seja bem-vinda! Tá começando agora o episódio 3 do quadro Eu Sou Saudável. E nesse episódio de hoje, eu quero compartilhar com você os resultados que eu tenho tido ao longo desse processo. E não só os resultados, mas o que está me levando a esses resultados, além de, claro, ter mexido nas minhas escolhas alimentares. Você, quando me vê aqui pelo vídeo, ou toda vez que eu posto um look do dia lá no Instagram, é muito comum eu receber várias mensagens falando sobre o emagrecimento, que é o resultado que você consegue ver na minha vida. Eu estou mostrando um look, é natural que você observe que eu emagreci. Emagrecer é bom? Sim, é bom, a gente consegue achar roupas de uma forma mais fácil, porque eu saí de uma numeração 48, às vezes quase 50 ali, para uma numeração 46, que é um pouco mais fácil de encontrar nas lojas, quando a gente pensa de ir a um shopping, por exemplo. Então, tirando essa questão de ter um pouco mais de variedade, né, de peças, de opções de peças para comprar, o emagrecimento em si não me traz mais nada de uau, que maravilhoso. Porque eu não mudo a forma como eu me visto, a forma como eu me vejo. E eu vou te explicar por quê. Porque antes de eu começar esse processo de ser saudável, eu já me olhava no espelho e me gostava. Eu simplesmente olhava no espelho e sabia que aquela era eu estava vestida de mim, eu estava gostando da forma como eu me vejo, e eu simplesmente mantive a forma que eu me visto. Por quê? Porque eu já tinha me encontrado naquele estilo, na forma como eu me visto. Muda a numeração da roupa, mas não muda o meu estilo, a forma como eu me vejo. Então, emagrecer em si é um resultado bom? É um resultado bom, mas não é o maior benefício que eu tenho tido ao longo desse processo, por incrível que pareça. Se você lembrar, lá no episódio 1, eu compartilhei com você a questão de estar me sentindo muito mal com o meu corpo, no sentido de disposição. A minha saúde, que eu estava muito desanimada, eu estava muito sem energia, parecia que o meu cansaço ele não estava compatível com aquilo que eu estava fazendo no meu dia. E isso foi uma das coisas que me motivou muito a começar esse projeto de me tornar uma mulher saudável. Porque eu sabia que as minhas escolhas alimentares, que a minha saúde, porque saúde a gente não fala só de escolha alimentar, tem outras coisas envolvidas que em breve eu vou começar a atuar também nesses outros pilares, né, da saúde. Mas hoje eu tenho partido, eu comecei, né, pela escolha alimentar. Então, essas escolhas alimentares, elas trazem para nós uma saúde que vai fazer o meu corpo funcionar de uma outra forma. E por incrível que pareça, depois de 25 dias que eu estava sem glúten, sem açúcar, e no começo eu tirei também o leite, a lactose, mas depois de um mês eu retornei a comer derivados do leite, mas em menos quantidade do que eu comia antes. E com 25 dias, a minha disposição era outra. Eu acordava de manhã, assim, eu falava, uau, né? É um novo dia, vamos lá, o que nós temos para fazer? Era um ânimo que eu já não estava mais vivendo ao longo dos meus dias, e eu não estava percebendo isso, né? Eu percebi quando eu cheguei lá bem no fundo do poço do desânimo mesmo, que não era uma depressão, né? Estava longe de ser uma depressão, era algo físico mesmo. E regulando a alimentação. O maior ganho que eu tive
foi a forma como o meu corpo começou a funcionar, de me trazer essa disposição e esse ânimo ao longo do dia. Então, para mim, só aí já é um ganho maravilhoso, um ganho que você não consegue ver. Algumas pessoas até conseguem, que ela fala, nossa, Cá, você tá com um brilho diferente. Esse brilho vem muito dessa disposição que a gente ganha, de ter energia. E é claro que não é só o brilho da energia que você consegue ver em mim, mas também um brilho de Deus na minha vida. Por quê? Porque esse processo todo está sendo conduzido por Ele, está sendo conduzido por Deus. E quando a gente faz aquilo que Ele está nos mostrando como caminho, esse brilho, ele realmente salta aos olhos das pessoas. Por quê? Porque você está vivendo o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade. E aqui é que é um ponto-chave, um ponto muito importante desse resultado, que é você entrar em contato com a verdadeira identidade. E como é que funciona isso, Cá? Peraí, parece meio místico até, né? E não tem nada de místico. Na verdade, durante o processo de eu me vestir bem, de eu valorizar meu corpo de hoje com a roupa, eu encontrei ali um lugar de verdadeira identidade, saber quem eu sou além do formato do meu corpo. E isso é uma chave importantíssima nesse processo que você não leva em consideração quando você olha o meu emagrecimento. E aí você começa a se comparar, falar, nossa, a Kátia conseguiu tirar o glúten e o açúcar, ela emagreceu tão rápido, por que isso? Por que eu não estou conseguindo tirar o glúten e o açúcar? Eu vou tentar também. E aí você tenta repetir algo que eu estou fazendo como ponto final ali de um processo, como uma virada de um processo, mas você não leva em consideração tudo que foi feito antes dessa virada. Então, é como se você quisesse tirar o glúten e o açúcar e isso fosse resolver os seus problemas. Mas não necessariamente vai ser assim na sua vida. E por que não necessariamente vai ser assim na sua vida? Porque se você não tiver desvinculado o seu emocional da comida, grandes chances são de você tirar o glúten e o açúcar por um período, conseguir até ter um emagrecimento, mas que você retorne isso com facilidade e ficar no efeito sanfona, que é o efeito de muitas mulheres e é o efeito que acontecia na minha vida e por isso que eu não queria voltar para esse lugar. Eu resistia a isso, porque para mim essa restrição sempre me traria um efeito sanfona, mas hoje eu tenho certeza que eu sou outra mulher. Porque a forma como eu tenho me relacionado com a comida, a forma como eu tenho me relacionado com esse processo todo de ser saudável, tem sido completamente diferente do que eu vivia há anos atrás. E por que isso? Porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que o meu valor não está no meu corpo. Hoje eu faço escolhas alimentares não porque eu quero emagrecer, mas porque eu quero cuidar da minha saúde. Mas eu também quero cuidar da minha saúde. Nós falamos um pouquinho sobre isso no episódio anterior. Quando eu pergunto alguma coisa em caixinhas de perguntas, começo a conversar com vocês no direct, enfim, é muito comum vir assim, por que você quer emagrecer? Eu pergunto para a pessoa, ela fala assim, eu preciso regular a minha saúde, eu estou com diabetes, eu estou com isso. Eu falo, então por que o seu foco, a sua meta não é regular a sua diabetes, por exemplo? Porque emagrecer, você pode emagrecer de uma forma não saudável, mas regular a sua diabetes vai te trazer um benefício real para a sua saúde. E emagrecer vai ser uma consequência. Eu tenho uma aluna que ela emagreceu muito por conta de uma doença que ela teve. E aí ela fala assim, Cá, quando alguém chega para mim e fala do meu emagrecimento como algo positivo, vem me dar parabéns, seja lá o que for,
Eu tenho raiva porque eu emagreci por conta de uma doença. Então, percebe como emagrecer em si não é sinônimo de saúde. Mas quando eu faço escolhas saudáveis de uma alimentação, porque eu quero trazer um benefício para o meu corpo, eu quero cuidar de quem eu sou, aí sim eu vou ter um emagrecimento como consequência, se esse for o caso do seu corpo, né? E isso vai ser duradouro, porque eu não escolho ser saudável só por 30 dias ou por 60 dias. Se eu tenho uma identidade, se eu sou uma mulher saudável, é a vida inteira fazendo escolhas saudáveis. E será que você verdadeiramente quer viver a vida inteira sem comer glúten e sem açúcar, por exemplo? Ai, cara, mas aí você está sendo radical. É claro que nós temos que ter equilíbrio, que a gente precisa viver situações onde nós vamos comer uma coisa aqui, outra coisa ali, é claro. O equilíbrio faz parte da nossa vida. E eu, inclusive, agora a gente passou por um período de Natal, Ano Novo, nós estamos aqui na primeira semana do ano, né, de 2025. E nesse Natal e nesse Ano Novo, eu comia açúcar, comia o doce, eu comia as comidas que estavam ali na mesa, que estavam sendo ofertadas no Natal e no Ano Novo. Mas, sinceramente, eu comi no dia seguinte. Eu acordei com uma dor nas costas, que eu falava, meu Deus, pudim nenhum vale essa dor nas costas que eu tô hoje. Só que eu não conseguia perceber isso antes, você entende? Por quê? Porque antes eu não zerava o açúcar a ponto de conseguir perceber esse ganho no meu corpo. Então, o único ganho que eu tinha era o emagrecimento. E aí a gente fica com essa coisa de que o emagrecer é a melhor coisa de fazer escolhas saudáveis. E eu quero te dizer hoje aqui que emagrecer é só uma consequência de uma vida saudável, que o melhor de uma vida saudável é o seu corpo funcionando da forma como Deus criou ele para funcionar. E ele se nutrindo de uma forma saudável e te trazendo uma vida de disposição, de saúde, de ânimo. Talvez o que você tenha não é uma depressão, talvez o que você tenha é uma inflamação no seu corpo tão grande que te causa esse desânimo. Eu quero te desafiar a começar a olhar para os alimentos e pensar, será que esse alimento ele vai me trazer saúde ou ele vai me desanimar ainda mais? Eu comer um açúcar ali naquele momento vai me trazer um prazer de 1 minuto, mas depois eu vou viver me arrastando pelos cantos. Vale a pena esse 1 minuto? Eu tenho chegado à conclusão de que não vale, mas essa resposta ela é individual e você precisa se fazer. Mas eu quero, antes de terminar esse vídeo, te falar uma coisa. Nada disso poderia estar acontecendo se antes eu não tivesse vestido o meu corpo, se antes eu não tivesse me valorizado do jeito que eu estava hoje. Porque foi nesse processo de me respeitar, de respeitar quem eu sou, de me valorizar, independente do formato do meu corpo, que eu desvinculei o emocional da comida. E hoje tem sido muito tranquilo, tem sido muito fácil fazer escolhas alimentares boas, que me tragam saúde. Então, não se culpe se você está num processo diferente do meu. Não se culpe se você ainda pensa em emagrecer para ser aceita. Outro dia eu recebi uma mensagem e falei assim, Ká, eu tenho tentado fazer o que você está falando, mas vira e mexe eu me pego pensando em emagrecer. E eu falei, respeite isso. Ok, você se pegou pensando em emagrecer, tudo bem. Naquele momento você fala, ok, eu a vida toda pensei em emagrecer, mas hoje, além de emagrecer, para mim é mais importante a minha saúde. Vai colocando
esses pensamentos novos na sua mente e vai mudando a forma como você se comporta. Porque quem tem valor além do formato do seu corpo se cuida hoje. E se cuidar hoje não é só fazer dieta, não é só fazer escolhas alimentares boas, mas é cuidar também da sua aparência. Então, se permita ser você, independente do formato do seu corpo. Esse é o passaporte, é o caminho para te levar a isso que eu estou vivendo hoje, que é de ter as minhas emoções completamente desvinculadas da comida e estar vivendo um processo de ser saudável verdadeiramente, sem desculpas, sem nada mascarado por trás, de falar, não, eu quero emagrecer pela minha saúde, mas na verdade eu quero emagrecer porque eu quero ser aceita, porque ninguém aceita uma mulher gorda. Então, eu te desejo uma trajetória aí de muita gentileza com você mesmo. Eu sempre falo que o seu corpo carrega as marcas da sua vida, seja gentil com ele, seja gentil com o seu processo, mas se valorize hoje, porque você tem valor. Não é pelo formato do seu corpo, mas é por quem você é, e que você possa se tornar uma mulher que se valoriza e que é saudável, e que você possa deixar a luz brilhar através da sua vida por onde você for. Eu te abençoo com essas palavras e até o próximo episódio. Tchau, tchau.